Querida irmã preciosa do Senhor Jesus, que bênção estarmos aqui reunidos, vocês aí online, a gente aqui, mas todos louvando ao Deus nesse mesmo espírito, sabendo que a hora está próxima de nos encontrarmos aqui no próximo domingo. Queria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo de número 48. Abra a palavra de Deus, Salmo número 48, vamos ler apenas o versículo 1 e o 2. Diz assim a palavra de Deus: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro. É a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Vamos cantar esse salmo essa noite, com o coração alegre, feliz com o Senhor. Abra o seu coração e cante com o Senhor, com seu querido irmão do lado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos da vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, para dizer com um só povo, um só Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Amém. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Diga: perto quero estar, Senhor do céu. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. É verdade, Senhor, que
de me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga para o Senhor: quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga para o Senhor: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vou respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Sim, Jesus, tu és o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Glórias a Jesus. Senhor, glorificamos o teu nome nessa noite, dizendo que tu és o Senhor, tu és o nosso Deus. Pedimos, Pai amado, que tu aqueça os nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Usa teu servo precioso e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, a quem nós servimos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam abundantes sobre a sua vida e da sua família. É um privilégio poder repartir com você a palavra de Deus nessa noite e começando uma nova série de exposição bíblicas. E eu penso e tenho orado por isso, para que Deus visite o seu coração, assim como Deus nos falou por meio das exposições bíblicas do mês que terminou, neste mês que se inicia. Eu desejo que Deus igualmente seja servido em abençoar a sua vida. Nós vamos iniciar uma série cujo título, o conceito é o conceito de surpreendido. Nós vamos trabalhar esse conceito, surpreendido. Você sabe que na vida nós somos surpreendidos, tanto do ponto de vista negativo, de coisas que nós não contávamos, e aquilo surge de modo abrupto
e fazendo muito mal à nossa vida. Isso é um ponto negativo do ser surpreendido na existência, por coisas inesperadas, que não programamos, não desejamos, não militamos em favor dessas coisas, mas elas acontecem. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do aspecto positivo e, para ser mais preciso, eu quero falar do ser surpreendido por Deus. Eu quero falar sobre personagens bíblicos, homens de Deus, mulheres de Deus que foram surpreendidos na história, quando eles não esperavam da parte de Deus uma manifestação graciosa, quando eles não aguardavam de Deus uma visitação em que eles seriam redimidos, em que eles seriam transformados. É disso que eu quero falar com você durante esse mês. Aqui nós estaremos todo domingo às 18 horas, abrindo a palavra de Deus e aguardando da parte de Deus a que sejamos surpreendidos. Eu quero ser surpreendido e tenho orado para isso. E eu desejo que Deus surpreenda a sua vida e a sua família durante esse tempo. Nós vamos meditar sobre o tema hoje, surpreendido pela presença surpreendente de Deus. Eu vou repetir, nós vamos falar nessa noite sobre o tema surpreendido pela presença surpreendente de Deus. E o texto da nossa leitura para a nossa edificação é o texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o versículo de número 17. Eu peço então que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, que é este texto que nós vamos extrair essas verdades graciosas dessa maneira como Deus surpreendeu o nosso irmão Jacó. Com a sua Bíblia aberta, eu convido você a que me acompanhe na leitura, que diz assim: partindo Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estendeste-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Surpreendido pela presença surpreendente de Deus é o nosso tema dessa noite. E eu peço a sua atenção para nos acompanhar na exposição desta passagem. A história do patriarca Jacó, ela tem início, enquanto registro, no capítulo 25 deste livro, do livro do Gênesis. Um breve relato para nos situarmos. É preciso que nós entendamos que a mãe de Jacó, ela era uma mulher que estava impedida de ter filhos. E para que ela ficasse grávida, o seu marido orou 20 anos, um homem de oração. Isaque era um homem de oração. Ele orou 20 anos buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que tornasse a sua mulher fértil. E Deus ouviu a sua voz e ela então engravidou, e engravidou-se de gêmeos. E então esse relato aparece ali no livro do Gênesis, no capítulo 25. Nós vemos ali que o texto vai falar da luta que já se travou no ventre
da mãe de Jacó, entre Jacó e Esaú, e nesse contexto Deus já disse a ela que Jacó haveria de governar o mais velho, tendo em vista que quando ela concebeu, Esaú nasceu primeiro, portanto sendo ele o primogênito, no plano de Deus, Esaú não seria aquele que haveria de assumir as dianteiras dentro desse contexto pactual, porque Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú, ainda que nenhum dos dois tivesse feito bem ou mal, praticado alguma obra. Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. E então nesse capítulo, no capítulo de número 25, além de falar da gestação da mãe de Jacó e falar também do nascimento de Jacó e de Esaú, nós temos como que um relato, registro que mostra o quão diferentes eram estes irmãos. No capítulo 25, no versículo 27 e 28, está escrito assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador. Aqui nós já vemos uma diferença entre os dois. Homem do campo, Jacó, porém, veja o que a Bíblia diz, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Nós já vemos esses contrastes nestes dois irmãos, naquilo que eles fazem, no modo como eles se comportam e no modo como eles são amados, nas preferências dos pais. Ambos não têm mérito nenhum dentro do plano de Deus. O que nós vamos perceber, entretanto, para encurtar a história, é que Jacó, de acordo com o seu próprio nome, porque o seu nome revela a sua índole, o seu caráter, ele é enganador, ele é usurpador, ele é trapaceiro, e ele procede igualmente o que aquilo representa o seu nome. E ele então, desde cedo, mostra esses traços. Habilidoso na manobra, nas suas propostas, até que um dia sua mãe fez uma proposta falando que o seu pai estava velho, com os olhos já obscurecidos, com as vistas cansadas, e que se preparava, porque ela ouviu Isaque dizer a Esaú para ele sair, caçar e preparar uma comida saborosa da forma como Isaque gostava. A mãe de Jacó, que consequentemente é mãe também de Esaú, escutou essa conversa, antecipou as coisas e aconselhou a Jacó a preparar uma comida, que na verdade ela faria comida como de fato fez. E então, antecipando o regresso de Esaú, apresentou a comida a seu pai com toda uma estratégia para ludibriá-lo. Ele então usurpou ou se apropriou da bênção que Abraão ou que Isaque pretendia dar a Esaú como parte da primogenitura. Obviamente que nós poderíamos entrar nas questões aqui da eleição, mas isso fica para um outro sermão. O fato é que ele procedeu assim, e quando seu irmão tomou conhecimento da situação, ele chora amargamente e ele abriga no coração, seu coração acaba gestando o rancor, o ódio e a sede por vingança. A sua mãe, sabendo disso e percebendo que isso ia culminar com a tragédia, porque Esaú prometeu que iria matá-lo, bastava o seu pai morrer para que ele então pudesse executar o seu plano de vingança. A sua mãe, temendo que isso pudesse se concretizar, ela aconselha Jacó que vá para a casa do seu irmão Labão, E ela volta de novo a Isaque, fala para ele, novamente está presente no seio dessa família a mentira, o engano, e ela diz que quer que Jacó vá para a casa do seu irmão, para que fique lá, porque ela não quer que ele se case com mulheres pagãs, como Esaú fez. Mas, na verdade, os intentos dela são outros. Só isso também já daria um outro sermão. Então, nós vamos nos ater aqui. É dentro desse enredo, então, que Isaque abençoa Jacó, despede-se de Jacó, juntamente com sua mãe, e ele, então, parte para a casa do seu tio. O que nós percebemos, então, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso, é que nesse relato, nesse registro da vida de Jacó, Jacó é uma representação da humanidade caída. Jacó é um homem cujos intentos do coração são materialistas.
Jacó não pensa na questão de eternidade, Jacó não pensa num compromisso com Deus, Jacó não atenta para o fato de que Deus leva a sério, de que Deus pune o pecador, de que Deus não se agrada dessas coisas que ele estava fazendo. Ele não considera nada disso. Jacó é um retrato, portanto, da humanidade caída, dos homens que na sua existência não estão interessados em Deus nem nas coisas de Deus. Eles querem viver o aqui e agora, eles querem angariar um patrimônio, são materialistas, e Jacó representa muito bem isso. Mas Jacó representa também, dentro desse contexto, faz alusão daquilo que o homem que tem essa mesma tendência pecaminosa, tal como ele, o homem precisa de libertação, o homem precisa de renovação, o homem precisa de restauração, e o homem precisa de transformação. Jacó precisava disso. Você precisa disso. Você, embora com esses traços pecaminosos de Jacó, em que são encontrados na existência humana, precisa, tanto quanto Jacó, de libertação, de renovação, de transformação. Mas não é uma transformação apenas do aspecto moral, do ponto de vista moral. É uma transformação que precisa acontecer aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, onde as disposições e as inclinações são alteradas. Jacó precisava disso. Um teólogo do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, que a história não dá indicação de que Jacó esperava ou buscava uma experiência espiritual em comum. Quando nós pensamos em trabalhar esse tema nesse mês, surpreendido, eu me lembrei logo e estava meditando nessa passagem, porque terminei a leitura do livro do Gênesis, e este personagem é um personagem que mostra que não tem essas aspirações de uma busca espiritual incomum, extraordinária. Ele não está interessado nisso. O acontecimento aqui, portanto, marca a vida deste homem, porque ele foi visitado por Deus de um modo inesperado, de um modo em que ele jamais imaginou, num contexto inusitado, Deus se manifesta e visita Jacó neste lugar. Nós temos aqui, portanto, a graça que procura. A graça que procura. A graça que procura, logo, é graça não procurada. É ela que procura. Jacó não está procurando graça. Jacó não está interessado nisso. Mas a graça que procura, ela não é graça procurada, mas ela está à procura de gente que precisa da graça. É Deus agindo na história. Essa graça que procura também podemos dizer que é a graça que cerca, que é a graça que protege. Este homem tem medo de ser morto pelo seu irmão. Mas Deus está dizendo para ele que quem protege, que quem dá segurança na história, no caminhar e no viver, é Deus. Não são os homens, não é o ir para a casa do tio, não é se esconder daquilo que nós fizemos, fugir das consequências daquilo que nós realizamos, que acaba sendo como que fantasmas atrás de nós. É a graça que protege. A graça que procura e a graça que protege é a graça incondicional. É a graça imerecida. Este homem não merece, de acordo com os seus intentos, se nós olharmos para as suas práticas, para o seu estilo de vida, você vai perceber que ele não merece aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer na sua vida. É Deus agindo, é Deus mostrando a sua graça imerecida. A manifestação da graça de Deus, portanto, que surpreende o pecador no seu caminho, para o alcançar, para mudar a sua sorte, é uma graça, portanto, que vem acompanhada da providência que cuida, da providência que preserva, da providência que dá um direcionamento para a vida daqueles que não sabem muito bem o que fazer. Deus, portanto, vai cercando este homem. Nessa noite, à luz desse texto, eu quero trabalhar os 3 P's com você aqui. Os 3 P's. Surpreendido pela presença de Deus, surpreendido pela palavra de Deus, surpreendido pela promessa de Deus. São essas 3 verdades que eu quero trabalhar com você dentro desse tema, à luz desse texto, nessa noite. Surpreendido pela presença de Deus.
Veja comigo o versículo de número 3 que diz assim: perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. Versículo de número 15 diz assim: eis que estou contigo. Versículo de número 16: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Nesse contexto em que esse homem foi surpreendido pela presença de Deus, nós precisamos prestar atenção no lugar, nós precisamos prestar atenção no pôr do sol, na noite que chega, nós precisamos prestar atenção no sonho e nós precisamos prestar atenção no sentido daquilo que é visto no sonho, a escadaria. Estou usando o conceito de escadaria porque os teólogos entendem que a melhor tradução, ao invés de escada, é escadaria. Veja só, o texto diz assim: partiu Jacó de Bersebe, seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar. Tendo chegado a certo lugar. Essa palavra lugar, nesta passagem, aparece 3 vezes. Tendo chegado a certo lugar. No versículo 16 diz assim: o Senhor está neste lugar. No versículo de número 17 diz assim: quão temível é este lugar. Aparentemente, quando nós olhamos para o versículo de número 11... parecia ser um lugar comum, um lugar como os demais lugares. Chegar ali e pernoitar ali parecia ser até fruto do acaso. Ele interrompe, é como se fosse o seguinte: não tenho o que fazer, anoiteceu, e eu estou cansado, eu estou com medo, o que fazer? É ficar aqui neste lugar. Entretanto, este lugar não é um lugar comum, este lugar não será um lugar como os demais lugares. Mas aqui a questão não é a questão geográfica, aqui a questão não é a questão territorial, a questão aqui que faz do lugar ser um lugar especial, que faz do lugar ser um lugar extraordinário, é que a presença de Deus está ali, é que a presença de Deus se manifesta ali. Embora Jacó não conhecesse aquele lugar, embora Jacó não estivesse sendo guiado pelo Waze para chegar naquele lugar e pernoitar naquele lugar, ele não tinha um mapa em que ele tivesse planejado: olha, eu vou caminhar durante o dia e quando eu chegar num determinado lugar, ali ficarei. Não, é o curso da vida. Mas o lugar, aquele lugar é lugar de Deus. Aquele lugar veio a ser conhecido como casa de Deus, como lugar onde o extraordinário acontece, onde Deus visita o pecador que está fugindo. Lugar, então, esse lugar é lugar onde a graça de Deus cerca o pecador e o surpreende. Definitivamente este lugar não é um lugar comum, é um lugar especial. Por que é especial? Porque Deus estava ali, porque Deus se manifestou ali. Esse lugar haveria de ser conhecido depois como Betel, casa de Deus. Casa de Deus, Deus está neste lugar, disse Jacó. E eu não sabia quão temível é este lugar, é casa de Deus. Às vezes, nas andanças da vida, da existência, dos dias que chegam, dos meses que vêm, dos anos que vão se acumulando na nossa existência, às vezes chega num determinado lugar, e aquele lugar é onde vai ser um divisor de águas da sua vida, é onde Deus vai alterar tudo que você estava vivendo, tudo que você estava fazendo, tudo que você estava planejando, porque ali Deus marca um lugar, ou marca um encontro com você naquele lugar, e haverá de alterar tudo na sua existência, o modo como você vê as coisas. Mas é importante destacar também, além de lugar, destacar a questão da noite. Depois de uma caminhada, depois de uma jornada intensa, talvez debaixo do sol, a noite chega. A luz do sol agora é ocultada pelas trevas, pelo breu da noite, e o pôr do sol sinaliza o quê? Sinaliza a chegada de trevas. Sinaliza a chegada de trevas. Tudo parece escuro, tudo parece nebuloso. As trevas cumprem o seu propósito naquele momento, porque o sol se pôs, o sol se foi, e as trevas chegaram para Jacó. As trevas chegaram para Jacó. As trevas que assombram, porque quando as trevas chegam, elas trazem com elas
alguns pavores da noite, pavores noturnos, no lugar onde Jacó se encontra, no lugar onde Jacó precisa dormir em razão do cansaço, de não conseguir, de não ser mais prudente e caminhar mais. Ele precisa parar e as trevas acabam interrompendo a sua caminhada. E ele precisa então pernoitar naquele lugar. Você sabe aquela coisa que nos acontece às vezes, nós vamos caminhando, nós vamos realizando coisas, mas às vezes acontece alguma coisa que impede-nos de seguir. Já aconteceu com você que você estava indo bem, que você estava com seus planos bem definidos, que você sabia onde você queria chegar, mas você foi parado, você foi barrado, você foi impedido de chegar. Assim aconteceu com Jacó. Parece coincidência, parece casualidade, parece ser o curso natural, mas é projeto de Deus, é Deus fazendo com que este homem seja espreitado naquele lugar onde as trevas chegaram, onde as trevas fizeram com que ele parasse naquele lugar. A questão é a seguinte: será que a luz da presença de Deus pode vencer as trevas que sobrepõem a nossa cabeça? Será que quando nós vamos caminhando, será que quando o cansaço chega, as nossas forças se esvaem e nós então somos impedidos de chegar e as trevas nos cercam do lado, por detrás e por cima de nós? Será que a luz da presença de Deus pode avançar e vencer as trevas que nos assolam, que nos causam pavor? Pode sim. Pode sim, e Jacó está experimentando isso. Está experimentando isso. É quando as trevas chegaram, este homem olha para o cenário: é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu devo ficar, não tem como seguir, não é prudente seguir. E ele naquela noite, naquele lugar, em que haveria de ser marcado e definido como casa de Deus, ele apanha um travesseiro de pedra. Ele apanha um travesseiro de pedra. E o inesperado então vai acontecer, porque basta aquele homem colocar a sua cabeça no travesseiro. Pense nessa ideia de travesseiro de pedra enquanto desconforto. Quem é que faz de uma pedra o seu travesseiro? Se nós pudéssemos, eu sei que algumas pessoas têm, e talvez você tenha, né? Muitas pessoas têm o travesseiro pena de ganso. Este homem não tem este elemento confortável para descansar e repousar e ganhar vigor físico novamente para seguir a sua jornada. É um travesseiro de pedra, mas basta ele colocar a sua cabeça no travesseiro de pedra e pegar no sono para acontecer o inesperado, o extraordinário. Deus quis usar este meio, me refiro ao fato de que tem aqui nessa história, quando ele foi surpreendido, o sonho. E sonhou, diz o texto. E sonhou. E no sonho, ele tem uma visão de algo extraordinário, porque diz o texto que eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam. Este homem dorme com a cabeça no travesseiro de pedra, mas de repente, ao pegar no sono, Deus coloca diante dos seus olhos algo que ele nunca tinha visto. Ele vê uma escadaria posta na terra. E então, anjos de Deus, uma escadaria que posta na terra, que atingia o céu. E preste atenção nisso, isso é importante. E de repente ele percebe esses seres angelicais que subiam e desciam, e faziam esse movimento, subiam e desciam. Ele está dormindo e vendo isso em sonho. E nós vemos então neste sonho 3 partes: a escadaria, os anjos de Deus e o próprio Deus. Extraordinário, é um sonho fascinante, é uma experiência do deserto, mas uma experiência que vai marcar a vida deste homem para o resto da sua existência.
Não importa, às vezes você pensa que é no conforto que algumas coisas extraordinárias vão acontecer. Não, às vezes é diante de situações em que alude um deserto que tem a ver com sofrimento, quando não temos o travesseiro pena de ganso, é que Deus vai manifestar o extraordinário, é que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida, para que você perceba o quão livre é o Senhor. Mas ao ver essa escadaria que atingia os céus, e que contemplava os anjos de Deus que subiam e desciam, nós temos aqui o elemento que faz alusão à necessidade do mediador. A escadaria é símbolo da ligação entre Deus e o homem, o encontro da graça com a necessidade do homem. Jacó precisava disso, Jacó precisava entender essas coisas. O homem precisa do mediador. O homem precisa da escada para chegar aos céus. O homem não consegue fazer a escada para chegar aos céus, mas a escada que Deus providencia é a legítima ligação que propicia a ligação do pecador ao Deus grandioso. É a ligação da terra com os céus, do divino com o terreno. É Deus oferecendo ao homem a oportunidade de recomeçar, de religar-se a Ele de novo. Tudo é providenciado por Deus. A escada não é obra do homem. A escada não é feita pelas mãos do homem. Não é fabricação do homem. Não é fruto da engenhosidade do homem. Não é engenharia do homem. Não é o homem que construiu. É Deus que coloca a escada, que vem à terra, que atinge aos céus, mostrando que é possível voltar-se a relacionar-se com Deus, mesmo diante de trapaças e pecados terríveis. Pense na história desse homem. Pense em tudo quanto ele já realizou, no modo como ele viveu até aqui. E Deus está oferecendo para ele. Sabe por quê? Porque Deus não desiste dos seus. Por mais que as suas obras e as suas práticas sejam resultantes das trevas, Deus não desiste dos seus. Deus vai trabalhando para cercá-los, ainda que seja no deserto, ainda quando o sofrimento chega, as trevas aparecem, Deus vai dando para nós a oportunidade e propicia-nos uma experiência nova com Ele mesmo. Interessante isso, porque olhando para este livro, você percebe o trocadilho daquilo que temos no livro, no capítulo 11 deste livro, onde aparece a palavra Babel. Babel é tentativa do homem de construir um monumento que chegue aos céus, e os homens foram frustrados. Porque toda tentativa humana, toda obra do homem para atingir aos céus é demolida, não é possível. E Babel, então, se torna lugar de confusão. Mas Betel não. Betel é Deus vindo ao homem. É o céu se achegando ao homem. É Deus colocando a escada que vem à terra e que atinge aos céus, onde os anjos de Deus escorregam, subindo e descendo. É o religar de Deus, é Deus propiciando ao homem esta maravilhosa bênção da graça. Jacó foi surpreendido. Foi um acontecimento inesperado, foi um acontecimento imerecido, foi algo surpreendente e gracioso. Essa experiência marca Jacó. Veja o que diz o autor do livro A Graça Incansável. A Graça Incansável, um livro maravilhoso. Veja o que diz o autor. Deus apareceu a Jacó no momento mais crítico da sua existência, para que Jacó percebesse com clareza que tudo é produto da graça, sem mérito, favor imerecido. Porque só quando a coisa se torna crítica, em muitos casos, é que você tem melhor compreensão do favor de Deus. De que a bênção de Deus, de que o favor de Deus não é negociado.
que você não compra as bênçãos de Deus, muito menos a sua presença e a vida que Ele nos oferece em Cristo. É graça do começo ao fim. Este homem está com medo, ele está fugindo porque tem medo de morrer. Ele para neste lugar porque ele está cansado. E tendo medo e parando neste lugar porque está cansado, ele está sozinho, ele experimenta a solidão. A essa altura, portanto, Jacó tem medo, Jacó sente-se cansado e Jacó está sozinho. Está sozinho. E quando você não espera muita coisa da vida, quando essas coisas se somam e parece um pacote que vem para nos esmagar, Deus vem para nos surpreender. Deus veio até Jacó, Deus vem até você quando você está com medo, quando você está cansado, quando você não espera nada da vida, quando você se sente sozinho, Deus vem até você e te alcança. Você precisa entender isso. Ele surpreendeu Jacó com a sua presença. Deus estava perto de Jacó, diz o texto, perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor, pensando estar sozinho, experimentando a solidão da sua alma, estando com medo e com esgotamento físico por conta da grande jornada. Ele agora tem consciência que Deus está perto. Surpreendido pela presença surpreendente de Deus. O primeiro P é surpreendido pela presença de Deus. O segundo P, surpreendido pela palavra de Deus. Versículo de número 13, então, quando o texto diz assim, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Preste atenção comigo. Jacó deixou seu pai enganado por ele, em que os enganos foram avolumados ainda mais com essa ida dele para a casa de Labão. Jacó, ele deixou para trás um irmão enfurecido, um irmão com o coração cheio de ódio, com desejo de vingança. Jacó deixou para trás a sua mãe. Isso é um tormento para a mãe de Jacó. Ver o seu filho ir embora e eles nunca mais haveriam de se encontrar. Essa mãe foi deixada para trás, até por conselho dela. E ele agora está sozinho neste lugar. Mas o que é importante nesse contexto, em que ele é surpreendido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, é que Jacó já ouviu na vida muitas vozes. Jacó já ouviu diversas vozes, vários sons de vozes já penetraram em seus ouvidos. Ele já ouviu a voz do seu coração, que é um coração ganancioso. Aliás, cuidado com a voz do seu coração. Tem gente que costuma dizer o seguinte, escute a voz do seu coração, bobagem. Escutar a voz do seu coração vai te levar para um caminho trágico. Mas ele já havia escutado a voz do seu coração. Ele já havia escutado a voz da sua própria mãe, de como articular as coisas, de como se movimentar ali. Ele já ouviu a voz do seu pai, ele já ouviu a voz do seu irmão, ele já ouviu várias vozes, mas ele já ouviu inclusive a voz da sua consciência, que tem o seu valor, mas que não pode alterar definitivamente a sua existência. Agora, entretanto, Jacó escuta a voz de Deus. Ele é surpreendido pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, essa voz de Deus, poderosa, majestosa, ela vem nesse tom que traz a identidade de Deus, que traz o comprometimento de Deus com a aliança que foi feita com seu avô Abraão, que foi feita com seu pai Isaque. Então, há um conteúdo muito especial aqui. Eu diria que é um conteúdo familiar. Por que familiar? Não que ele tenha ouvido de modo singular como ele está ouvindo agora, mas familiar porque ele escuta essa linguagem dentro da sua casa. Esse conteúdo permeia os relacionamentos de Isaque, ele tem conhecimento disso, dessa fala de que Deus era o Deus do seu avô, que é o Deus que se comprometeu com eles, que é o Deus que mudou a sorte de Abraão, que mudou a sorte de Isaque. E agora ele está ouvindo isso.
Ele já escutou isso por muitas vezes, esse conteúdo. Portanto, não é um conteúdo estranho, mas ainda não era um conteúdo que havia penetrado em seu coração, na sua alma, para alterar a sua vida, Porque ele não tinha escutado ainda, ele não tinha ouvido ainda aquele conteúdo por meio daquele que fez a promessa. Essa é a primeira experiência de Jacó. É a primeira experiência de Jacó. Filhos que crescem em lares cristãos, onde a promessa de Deus se faz presente, onde a aliança de Deus está firmada com os pais, escutam dos pais diversas vezes as histórias da redenção, escutam sobre as verdades bíblicas, e eles vão se familiarizando com o conceito, com a linguagem, com o conteúdo bíblico. Mas chega um momento que o filho precisa ouvir do próprio Deus essas verdades. Porque é ouvir do próprio Deus que altera o curso da existência. Quantas vezes Jacó certamente ouviu dos seus pais sobre o Deus da aliança, desse Deus gracioso, desse Deus bondoso que nos fez promessas, quantas vezes ele ouviu? Mas finalmente agora ele escuta de um modo particular, de um modo individual. Agora é interessante notar que às vezes ouvindo diversas vozes e estando familiarizado com o conteúdo, às vezes Deus tem um jeito de tratar individualmente cada pessoa, levando-nos e isolando-nos de outras pessoas, para que você não escute outras vozes, para que os seus ouvidos estejam totalmente disponíveis para ouvir a voz de Deus, E esse acontecimento de estar neste lugar, de estar sozinho neste lugar, é a arrumação de Deus, Longe da voz da sua mãe, longe da voz do seu irmão, do seu pai, agora ele está desprotegido em que os seus ouvidos precisam ouvir a voz de Deus, Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já me achou muitas vezes no meio da multidão. Quando ele então, falando por meio dos homens, dos seus profetas, se dirigiu à igreja de Deus, e eu estando no meio da igreja de Deus, e sendo parte da igreja de Deus, Deus já me encontrou no meio da multidão diversas vezes. A palavra de Deus estava sendo dirigida a todos, indistintamente, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu sabia que Deus estava tratando comigo, eu sabia que todos estavam ali, mas existia uma particularidade em Deus falar comigo. Eu precisava ouvir e Deus queria que eu ouvisse aquela verdade, daquele jeito, naquele dia, naquele lugar. Mas já teve vezes que Deus me levou para lugares para que eu estivesse sozinho para ouvi-lo. Já teve vezes que Deus me separou do meio da multidão, porque eu não conseguia, talvez por conta dos ruídos, prestar atenção no que ele estava dizendo, e ele então me deixou num lugar sozinho, onde então eu experimentei a quietude de alma, e eu pude me render para ouvir ao meu Senhor em alto e bom som. Quando o Senhor Jesus me alcançou, mudou a minha vida, mudou meu coração, nós que éramos pobres, ficamos mais pobres ainda. E Deus tirou algumas coisas que eu tinha um certo apego. Então ele removeu tudo e nos deixou numa situação em que nós percebemos o quão vulneráveis éramos, porque precisávamos aprender a depender dele. E naquela época, o José Henrique tinha nascido e tinha poucos meses de nascido. E um dia, eu me lembro, e é muito doído para um homem ouvir isso, e eu me lembro que no desespero em que as coisas foram acabando, as coisas essenciais para a subsistência, alimentos foram acabando, e lá estávamos nós com uma menina e um bebê. E então minha esposa disse,
e preocupada, e com um tom de voz em que revelava decepção, medo. E ela disse então a mim: amanhã não teremos o que comer, e amanhã não teremos leite para dar o menino. Ouvir isso, como homem que deve assumir a responsabilidade de ser o provedor, é algo terrível. E Deus, naquele dia, me separou para estar sozinho. Eu fui a um monte para orar, um presbiteriano, naquele tempo ainda não era presbiteriano, mas falar isso para um presbiteriano, não é que há coisa mística no monte. Eu fui a um monte para me isolar, para ficar sozinho. Eu sei que não há poder no monte, mas eu sei que eu precisava me isolar para falar com o meu Senhor, embora não tendo muito o que falar, não tinha muito o que falar. Eu fui ao monte orar. E estando ao monte, ou no monte, eu me separei das pessoas que ali estavam e fiquei sozinho. E não conseguia quase que balbuciar, quase nada a não ser chorar. O eco da voz da minha esposa entrava no meu coração e eu pensava que no outro dia nós não teríamos mesmo o que comer e o que dar ao menino. Mas depois, estando ali, com a cabeça entre os joelhos, curvado, humilhado diante de Deus, uma mão, não a mão de Deus, uma mão de um homem, de uma pessoa que estava orando no monte, que eu conhecia, que fazia parte da comunidade onde nós congregávamos, tocou em meus ombros e disse: Fábio, passa na minha casa amanhã cedo que eu tenho uma bênção para você. Meus irmãos, naquele lugar, Deus reservava aquele momento a sós para me falar que Ele cuida de mim, que Ele cuidava da minha família, que embora no desespero nós pensávamos que não teríamos o que comer e o menino não teria o que beber, Deus estava dizendo: eu é quem supro as suas necessidades. Mas eu precisei ficar sozinho. Deus pode falar no meio da multidão e fala com a multidão, mas às vezes Deus nos separa para um cantinho para nos falar de modo particular. Jacó está sozinho e ele precisa ouvir, e agora ele escuta a voz de Deus. Deus o alcança naquele lugar, quando as trevas chegaram. Quando o travesseiro era um travesseiro de pedra, Deus diz a ele: eu sou o Senhor, fazendo alusão à aliança, Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaque. Algumas vezes Deus te deixa sozinho, algumas vezes Deus te leva para um lugar para você ficar desprotegido aparentemente, para você ouvi-lo, para Ele surpreender você, para você perceber que quem está conduzindo a história é o Senhor. Porque sozinho você percebe que é vulnerável, porque sozinho você percebe que não dá conta de resolver as coisas, porque sozinho você vai ter que se dispor para ouvir a Deus. Assim, Deus alcança Jacó e fala a Jacó: eu sou o Deus da aliança, Jacó. Eu sou o teu protetor, Jacó. Eu sou o teu companheiro nessa jornada, Jacó. Eu sou o teu salvador, Jacó. Eu sou o teu protetor, Jacó. Não tenha medo, Jacó. Você pensa estar sozinho, mas não está sozinho. Eu estou aqui com você, Jacó. Deus está se revelando a Jacó. Deus sempre esteve no seio da família de Jacó. Deus sempre esteve presente lá. Mas parece-me que os ruídos e as tensões presentes naquela família impediam Jacó de ouvir a voz de Deus. Talvez as trevas do coração de Jacó impediam Jacó de ver as ações de Deus no seio da sua família. Agora Deus tira ele do meio das pessoas para falar com ele. Quem sabe nesses dias em que você foi tirado do meio da multidão e estando só você com a sua família em casa, Deus está tirando esse tempo para falar com você, para colocar você no cantinho, para você ouvi-lo, porque você estava ouvindo tantas vozes, tanta confusão na cabeça, tantos ruídos, tantas poluições sonoras, e agora Deus está falando de modo mais límpido com você, para mostrar que você não está sozinho, que Ele está com você. Até aqui Jacó andou sozinho, sem a percepção real da presença de Deus,
Mas agora Deus se manifesta, e ao se manifestar, Deus diz a ele, versículo 15, eis que estou contigo. Eis que estou contigo. É presença e é voz de Deus. Ele é surpreendido pela presença de Deus, ele é surpreendido pela palavra de Deus, e em terceiro lugar, ele é surpreendido pela promessa de Deus. Versículo de número 13 e versículo de número 15. Versículo 13 diz assim, a terra em que agora estás deitado. É interessante isso, porque veja só, ele está saindo de casa e talvez, quem sabe no coração de Jacó estivesse pairando o seguinte pensamento. Bom, e a herança que seria minha, que papai conquistou, perdi tudo. Agora Deus fala com ele assim, olha, aonde você está deitado, sabe onde você está dormindo hoje? Sabe onde você fez da pedra o seu travesseiro? Essa terra eu estou lhe prometendo. Veja só, então, as promessas de Deus aqui. Então, vamos avançar na leitura. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha que coisa maravilhosa. Há um teólogo do Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento, Paul Rose, ele diz o seguinte, Deus começa a obra da mesma maneira como fez com Abraão e Isaque. E o que é isso, começar da mesma maneira? Mediante revelação e promessa. Eu vou repetir o que esse teólogo disse. Deus começa a obra da mesma maneira que fez com Abraão e Isaque. E o que é fazer da mesma maneira? Com revelação e promessa. O que Deus está fazendo aqui com Jacó é ratificando as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaque, e agora está sendo feita a um homem que é fujão. A um homem cuja índole não se harmoniza com a aliança. Mas é este homem que Deus está fazendo promessa. Promessas que envolvem o aspecto messiânico, de salvação em Cristo, do Filho de Deus, daquele que foi prometido à mulher, que nasceria da mulher para esmagar a cabeça da serpente. São promessas importantíssimas para este homem. Promessa de segurança. Quais são essas promessas? Promessa que envolve a herança da terra. A terra haveria de ser presenteada a Jacó. Promessa que envolve uma descendência. Ele nem casado era ainda. Mas Deus está dizendo que ele vai ter uma descendência ampla, numerosa. A tua descendência será como o pó da terra. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaque, Deus está ratificando a promessa a Jacó. Promessa que envolve a bênção. A bênção. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Promessa que envolve a presença de Deus, que este homem não tinha experimentado ainda. Perto dele estava o Senhor. Mas quando nós chegamos no versículo 15, diz assim, eis que estou contigo. Eis que estou contigo. Farei você voltar a esta terra, não te desampararei. Deus está fazendo promessa de presença, mas não é uma promessa de presença circunstancial, só naquele momento, só naquele dia, só naquela experiência. É uma promessa de presença constante, por toda a vida. Enquanto Jacó transitasse em suas peregrinações, Deus está dizendo, eu vou estar com você, Jacó, todos os dias. Na ida, na vinda, para todo e qualquer lugar onde você for, eu estarei com você. Ô querido irmão, essa é uma promessa graciosa de Deus para a igreja, de saber que nós não estamos sozinhos. Se estamos de quarentenas, vivendo isolamento social, Deus está conosco. Se as coisas mudam, Deus está conosco. Se as coisas se fecham, Deus está conosco. Deus está conosco o tempo todo. Eu estou contigo, Jacó. E promessa que envolve proteção.
eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Por quê? Te não desampararei. Jacó, conta comigo, Jacó. Você está sozinho, você está com medo, você está cansado, você pensa que a morte vai te apanhar. Não, eu não vou te desamparar. Onde quer que fores, eu irei contigo. Deus seria o guarda-costa de Jacó. Um homem que não merecia nada disso. Agora, o que nós precisamos perceber é que ser surpreendido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, provoca reação. Não dá para ficar na inércia. Se Deus se mostra presente na nossa vida, se Deus fala conosco, se Deus faz promessa, é preciso que reações aconteçam. A inércia só pode ser percebida e mantida naqueles que estão mortos. E aí, o ser surpreendido provoca reação em Jacó. Quais são? A consciência profunda da presença de Deus. Na verdade, o Senhor está neste lugar. Jacó não tem dúvida. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Ser surpreendido por Deus nos dá uma consciência profunda da presença de Deus. Ser surpreendido por Deus deságua numa expressão profunda de temor a Deus por conta da sua presença. Quão temível é este lugar. Se Deus está neste lugar, eu preciso ter uma postura de reverência diante dele. Isso alterou não só alguns aspectos comportamentais de Jacó, mas isso está mexendo com o coração, que era a fonte onde precisava ser transformada. O ser surpreendido, portanto, traz mudanças. Mudança de compreensão, mudança de percepção, mudança no que envolve a relação com Deus, como eu me relacionava antes e como eu passo a me relacionar depois. Ele está fugindo, ele tem medo. Veja só, há uma substituição nesse contexto de medo. Ele está fugindo com medo de homens. Ele está fugindo porque tem medo de morrer em razão das ações dos homens. Mas agora ele tem um outro tipo de medo. Ele tem temor de Deus. Porque sabe que o temor de Deus envolve o conhecer que a vida é de Deus. A existência é de Deus. É uma substituição, é uma mudança. Agora o seu temor não é em razão dos alardes aqui de baixo. O seu temor é em razão da presença de Deus que vem para estar do lado e está conosco. Deus infundiu temor no coração de Jacó. E eu caminho para terminar. Jacó foi surpreendido quando o seu travesseiro foi um travesseiro de pedra. É melhor dormir com a cabeça num travesseiro de pedra e ter a presença de Deus do que dormir com a cabeça num travesseiro pena de ganso e não ter a presença de Deus. A geração contemporânea pensa que as coisas da vida e as coisas que essa geração busca tem a ver com coisas aqui de baixo, com o luxo que é possível, com os prazeres que me são propiciados. Só que às vezes o encontrar o sentido da vida tem a ver na experiência de ser surpreendido pela presença de Deus. E às vezes isso vai se dar, e tantas vezes tem acontecido assim, quando você fica sozinho, quando as coisas não são confortáveis. Aí Deus vem, porque aí você está desprotegido de tudo aquilo que você usava para te proteger. E não tem outro jeito agora de você perceber a si mesmo e ter condição de perceber a Deus. Só assim Jacó haveria de perceber a Deus. E foi esse o meio que Deus utilizou para se revelar a ele. Ele foi surpreendido quando ele, então, nas suas tentativas de buscar conquistas, de fazer conquistas, ele foi surpreendido quando Deus fez ele conhecer o meio que dá acesso ao céu. Quando ele, então, teve condição
de ver, de contemplar a escadaria pela qual os anjos de Deus subiam e desciam, o meio pelo qual o homem tem acesso a Deus. Deus o surpreendeu com esta visão. E foi no cansaço, e é assim que Deus usa também o cansaço, para fazer com que Jacó parasse, para que Jacó pudesse ouvir a voz de Deus, parar com a agitação da sua vida e ficar à mercê daquilo que Deus haveria de falar. Deus às vezes interrompe de um modo inesperado as coisas que nós estamos fazendo, da agitação do dia a dia, para impedir-nos, para mobilizar-nos, para colocar-nos num cantinho, para ouvirmos a sua voz e para nos ensinar e nos mostrar aquilo que nós precisamos ver, que nós ainda não víamos e nem conhecíamos. Foi assim com Jacó. Foi assim que Jacó, Deus usou aquele lugar, não apenas como uma questão geográfica e territorial, não apenas como um trecho de terra. O lugar ali foi um lugar demarcado por Deus, agendado por Deus, para que Jacó pudesse ser surpreendido pela presença de Deus. E aquele lugar, então, tornou-se lugar especial, casa de Deus, Betel, casa de Deus. Assim como Jacó precisou saber que existia uma escadaria que ligava a terra ao céu, você também precisa compreender que Deus providenciou aquele para quem a escadaria apontava. Essa passagem é uma referência esse sonho de Jacó é uma referência daquilo que o Senhor Jesus haveria de ensinar a Natanael. Natanael um dia foi chamado por Filipe. Filipe, vem ver aquele de quem Moisés falava. Está lá em João, no capítulo de número 1. E Natanael, então, ele diz, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Filipe insiste. Filipe encontrou o Senhor Jesus e queria que Natanael também conhecesse ao Senhor Jesus. E Filipe diz, vem ver. Jesus viu Natanael. Eu passo a ler então o registro de João, que diz assim, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou Jesus, em verdade, preste atenção nisso aqui, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escadaria que Jacó viu quando foi surpreendido, na boca do Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo, sobre quem os anjos subiriam e desciam. Jacó teve um sonho, e agora Jesus diz para Natanael, Natanael, coisas maiores do que estas verás. Maior do que aquilo que Jacó viu, embora fosse alusão da ligação da terra com o céu. Agora Jesus está dizendo, ô Filipe, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Cristo agora é a Betel de Deus, Cristo agora é a casa de Deus, nele, só nele, o céu e a terra, o pecador e o Deus poderoso se encontram. Ele é a pessoa que liga os céus com a terra, que liga o Deus poderoso aos pecadores, é Ele quem propicia-nos o religar ao Senhor Deus para nos relacionar com Ele. Surpreendido quando estava com medo. Talvez você esteja com medo. Deus te surpreende.
quando você está com medo. Talvez você esteja cansado com a vida, cansado com a situação. Deus te surpreende quando você está cansado. Talvez você esteja experimentando as consequências do seu pecado, que se mostram concretas, como Jacó estava experimentando. Deus te surpreende assim e te apresenta Jesus, para que você tenha salvação, para que você volte e experimente a doçura do seu perdão e da vida que Ele oferece. Você precisa ter uma ligação com Deus por Jesus Cristo. Uma ligação é possível agora, porque aquele para quem a escadaria apontava e de quem a escadaria falava, já veio, Jesus, o Filho do Homem. Você precisa e você não precisa. Você não precisa de mais terapia e mais terapia para vencer o seu medo, para aliviar o cansaço da sua alma. Você precisa da escadaria de Deus para se relacionar com Deus. Você não precisa de mais terapia e mais terapia para remover os seus medos, as suas culpas. Você precisa de Cristo. E Deus te surpreende, ofertando e oferecendo a você salvação e vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te surpreenda, que você seja surpreendido por Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pai bendito, nós te adoramos e te bendizemos por esta oportunidade. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque és um Deus que vem e de modo inesperado, quando nós não desejávamos e quando nós não desejamos, o Senhor vem e se faz presente. E se mostra gracioso, e se mostra generoso, e se mostra como aquele que cuida de nós, que fala ao nosso coração, que nos garante, ó Deus, que nós estamos seguros e assegurados, protegidos no ir e vir da vida. Que o teu povo, portanto, Deus, experimente um tempo novo, uma semana nova, em que o Senhor Deus se manifeste extraordinariamente, realizando um milagre, aquilo que só o Senhor pode fazer, e que tu tens para realizar na vida de cada um de nós. Abençoe-nos, portanto, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre a sua vida, a vida da sua família e sobre toda a igreja de Deus agora e sempre e sempre. Deus te conceda uma semana feliz e vitoriosa. Domingo, se Deus quiser, com a graça de Deus, às 9 horas, aqui nós estaremos para cultuar a Deus, e às 18 horas também. Querendo Deus e nos concedendo Deus esta bênção, nós vamos estar aqui para agradecer, para interceder, para adorar e para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.